Até rima. Semana começou, a rodada acabou e o Papo com Pedro chegou. Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like, aquele blá 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 blá. Começamos. Papo com Pedro da rodada 2, meus amigos, eu vou falar mais de uns jogos do que dos outros, porque o vídeo vai ficar muito grande se eu falar de tudo de forma igual, e alguns jogos são realmente mais interessantes do que o outro, tipo, Inter e Cruzeiro é muito mais interessante do que, sei lá, com todo o meu respeito, é muito mais interessante do que Mirassol e Fortaleza, tá? Mas vamos lá. Começando a rodada com Ceará 2, Grêmio 0, segundo jogo que o Grêmio joga mal. E o primeiro ganhou, apesar de jogar mal, e o segundo perdeu para o Ceará de forma justa. Por sinal, o segundo, bom trabalho do Léo Condé. O primeiro dele foi no Vitória. O Vitória com o jogo, o Ceará com o jogo lá e cá com o Grêmio, por sinal, lá e cá. Mas o Ceará aproveitou suas chances e o Grêmio não aproveitou. O Gustavo Quinteiros faz um trabalho porco no Grêmio e tem data de validade, que é o Grenal. Caso perca o Grenal e continue com esse futebol fedorento do Grêmio, ele será demitido pós-Grenal, no meu ponto de vista. E é isso aí, o Ceará aproveitou a oportunidade, fez o gol de pênalti bem marcado, gol do Pedro Raul, e no segundo gol foi um gol que o Volpi foi pro escanteio e tava sem goleiro, foi lá e o Matheus Araújo fez o gol aos 95 minutos do jogo. Por sinal, não vou culpar o Volpi não, tá? Subiu pra tentar fazer alguma coisa, já ia perder mesmo, ele tá no inferno, abraça o capeta. Por sinal, o Corinthians ganhou de 3-0 do Vasco e o Vasco de Fábio Carille é uma vergonha. Tomou 5 gols, 2 dele anulados, mas estava jogando a Vera quando tomou esses gols. Um resultado horroroso para o Vasco, porque vamos lá, se o Mirassol tem um jogo contra o Corinthians e um outro contra o Juventude no Campeonato Brasileiro, ou um jogo fácil na Sul-Americana, fala, velho, eu já vou perder pro Corinthians lá, eu vou poupar e jogar com o meu time titular no outro jogo que eu tenho chance de ganhar. Valeu, Mirassol. Justíssimo, justo, você tem um elenco limitado e tá fazendo isso, desculpa. Mas o Vasco é muito maior que o Mirassol. O Vasco tem torcida, o Vasco é grande. O Vasco é um time que tem a obrigação de brigar pelo tamanho do seu time, pela história que tem e pela sua torcida, mas não fez isso. O Vasco se acovardou frente ao Corinthians, jogou com um time reserva e jogou muito mal. Muito mal. E outra coisa, é coisa de time pequeno fazer isso, e o Vasco não é pequeno. O Fábio Carille é pequeno. Mentira, ele é medíocre e o Vasco, se quiser alguma coisa na temporada, não pode continuar com o Fábio Carille, que por sinal o Corinthians jogou fácil, um recital do Memphis. Desculpa se tá passando o carro do ferro velho aqui, eu fico puto quando passa esse carro, porque é alto pra cacete, barulho de obra, mas é isso aí, vamos lá. 2 gols anulados, um dele eu concordo, que é do Bidu, que ele realmente fez a falta e empurrou o defensor, e o outro, o gol do Memphis, que o Yuri Alberto estava impedido, não estava impedido porque o Piton tocou na bola e ali era uma nova jogada. Mas se a regra nova é essa, eu discordo com a regra, o juiz fez o seu trabalho, mas eu discordo com a regra, é isso aí. Corinthians ganhou bem, ganhou fácil, e o Vasco poupar e perder ponto em Brasileiro, poderia ter brigado pelo menos por um empate com o time titular. E esses 3 pontos, possivelmente, não tô falando que deixou de ganhar, porque eu acho que não ganharia. Pra jogar Sul-Americana, ano de eleição, treinador ruim, time limitado, não pode fazer falta lá na frente. Eu não acho que o Vasco tá suave no Brasileiro, não. Como daqui a pouco a gente joga o Brasileiro. Não é assim, não. Tem que jogar agora, porque tem um elenco limitado e pode brigar pra cair. Se alguém me falar que o Vasco caiu no fim do ano, eu não duvido, tá? Botafogo 2, Juventude 0, o último jogo do sábado. O Botafogo jogou mal o primeiro tempo e conseguiu sair com um gol, cruzamento do Arthur, e o Igor só cabeceou e fez o gol. E o segundo gol foi no segundo tempo, só que o segundo tempo foi isso. O Botafogo começou mal, o segundo tempo também, aos 5 minutos, 10 minutos, muito mal, e uma mudança mudou o jogo. Foi quando entrou o Santi Rodrigues, não mudou muito nem por ele, não. Mudou porque ele foi pra ponta e o Patrick de Paula e o Savarino centralizou e o Patrick de Paula saiu. O que aconteceu? Savarino melhorou muito e o Patrick de Paula, que estava mal, saiu do jogo. Dali pra frente o Botafogo mudou, saiu um gol, poderia ter saído 2, 3 e saiu até mais gol, só que o Igor Jesus teve um gol anulado, bem anulado, mas foi um golaço do Igor, jogou muito bem essa partida, e o Botafogo agora com um otimismo para a temporada. Esses saldos dos 3 primeiros jogos, apesar de perder o jogo na Libertadores, o saldo é mais positivo do que negativo. O Botafogo com seu treinador fazendo um bom trabalho e otimista. Vamos ver o que pode acontecer, que ainda tem muita coisa para acontecer nesse campeonato, mas o Botafogo ele traz esperança ao seu torcedor. Começando
Começando o domingo, dia 6/4, muito jogo bom, começando com um que não foi tão bom assim, Atlético Mineiro e São Paulo. Jogo na Arena MRV, empataram em 0x0, por sinal um jogo que os craques do jogo foram os goleiros. Por sinal o Rafael foi o melhor do jogo, mas o Everson também fez um grande jogo. Primeiro tempo todo do São Paulo com o Ferreirinha jogando muito bem e poderia ter saído com gol no primeiro tempo, acabou não acontecendo, não saiu com gol. E o segundo tempo o Atlético Mineiro tentou correr atrás do resultado e correu tentando fazer gols, não conseguiu. Isso é um problema do Galo e, por sinal, segundo empate que o Galo joga, segundo jogo que o Galo joga bem, ele perdeu, o outro ele empatou, então o saldo de começo de campeonato é muito ruim pro Galo, apesar do futebol apresentado ter sido bom, e isso traz duas perspectivas: ou o Galo vai ter esse problema na temporada em definir jogos, como está tendo até agora, ou alguma hora o Galo vai andar e vai começar a fazer muito gol. Vamos ver o que vai acontecer, tem muita coisa ainda para acontecer. No lado do São Paulo, o Zubeldia foi expulso. Não foi ele o único expulso, ele foi expulso pedindo um cartão amarelo que expulsaria o Lianco. É uma postura ruim para um cara que tá na corda bamba. E no lado do Atlético Mineiro, o Lianco foi expulso com um segundo cartão no fim do jogo, desnecessário pra caralho. E também o Caleri entrou aos 71 minutos, jogou 13 minutos, não chutou nenhuma bola. E aos 84 ele sofreu a expulsão, porque ele fez a expulsão porque ele cotovelou a boca do companheiro e foi expulso. Um dos candidatos ao bagre da rodada, ele já foi o bagre da última rodada e hoje pelo menos ele terá uma menção honrosa. O segundo jogo é Fluminense e Bragantino, a estreia de Renate, o retorno do Ganso, que teve que fazer uma operação no começo do ano, e o Fluminense jogou bem o primeiro tempo, empurrando o Bragantino para o seu campo, tanto que saiu o primeiro gol aos 35 minutos com o Lima, e desse primeiro tempo o Fluminense poderia ter feito até mais gols, poderia ter saído até com um saldo melhor. E no segundo tempo não voltou tão bem, apesar de ter um começo bom de segundo tempo, do meio para o final, o Bragantino fez um bom segundo tempo, apesar de ser bom dentro do Bragantino, do que eles podem fazer, porque é um elenco limitado, e o Pita acabou fazendo o gol de empate, um gol que o Fábio meio que tirou a bola quase para fora ali da área, e o Pita no limite da grande área cabeceou e fez um gol de cabeça quase de fora da área. Segunda rodada que a gente tem isso. Primeiro foi o do Tite na primeira rodada, do Tinga na primeira rodada com Fortaleza, e agora com o Pita, os gols de quase fora da área. E não tinha ninguém do Fluminense ali para tirar, meio que uma bagunça, acabou empatando, e no fim do jogo, num bate-rebate, faltando pouco para acabar, o Martinelli foi lá e fez o gol da vitória do Fluminense. Não vou jogar muito o Flu, porque ainda é começo de trabalho do Renato. Foi um jogo que um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo muito aquém do que poderia ter sido, mas ainda assim o Fluminense saiu com resultado, e o Bragantino muito pobre, muito ruim, e vai brigar lá embaixo no campeonato, apesar do John ter feito um bom jogo ontem no Maracanã. Então, resultado de vitória do Fluminense, primeira vitória no Campeonato Brasileiro para o Flu. Internacional e Cruzeiro, vamos lá. O jogo começa, o Inter jogando muito bem, até os 20 minutos. Aos 20 minutos, o Jonathan Jesus do Cruzeiro foi expulso. Por sinal, uma expulsão que é um cartão laranja, depende da sua interpretação. Tem pessoa que, se eu mostrar o lance na rua, daria a expulsão, e tem pessoa que, se eu mostrar o lance na rua, daria um amarelo. Eu daria o amarelo, mas não é nenhum absurdo expulsar, porque tem duas perspectivas ali. A primeira é: o cara sairia sozinho na cara do gol para marcar o gol, que é o Wesley, e o segundo ainda tinha o Fabrício Bruno ali do lado para tirar a bola, mas a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Então um cartão laranja, essa jogada, ao meu ponto de vista, é totalmente interpretação do árbitro. A interpretação dele foi expulsar, ok, mas essa expulsão condicionou o jogo, e o Inter, que já estava bem até a metade do primeiro tempo, melhorou ainda mais. O Internacional conseguiu fazer o primeiro gol aos 31 minutos com Alan Patrick, e o segundo pouco tempo depois com o Valência aos 37. Por sinal, mesmo assim, o Cruzeiro não se acovardou no primeiro tempo, brigou, lutou, tentou fazer o gol e teve até bola na trave, só que no segundo tempo não conseguiu segurar o Internacional, que fez 2 no primeiro e 2 no segundo, mas um desses 2 gols no segundo tempo foi do Wesley, que acabou sendo anulado, e o único que valeu foi o do Borré no finalzinho do jogo para selar a vitória do Internacional, que é muito forte fora de casa, tanto que foi ao Maracanã e empatou com o Flamengo, e também muito forte dentro de casa, tanto que
tanto que ganhou do Cruzeiro por 3-0. E agora vamos falar de Mirassol e Fortaleza rapidinho, porque esse jogo foi ruim. Tô com uma renite que eu vou te falar, pelo amor de Deus. E o Fortaleza, que tem um começo de temporada muito ruim, poderia ter ganhado do Mirassol e ter feito 100% de aproveitamento no campeonato, terminar como líder na rodada. Não foi o que aconteceu. O Mirassol começou com posse e mesmo assim o Fortaleza conseguiu marcar um gol, um golaço do Martínez, e no segundo tempo, da metade pro fim do jogo, o Mirassol pressionou legal o Fortaleza e arrancou o gol de empate. Poderia ter sido até feito o gol da virada, só que o João Ricardo não deixou. Resultado bom pro Mirassol e ruim pro Fortaleza. Na verdade, qualquer resultado que não for a derrota é bom pro Mirassol, para dizer a verdade, com todo respeito ao nosso Mirassol. Sport Palmeiras. Segunda rodada que o torcedor do Sport tem o direito de se indignar, porque a primeira teve um pênalti mandrake arranjado pelo São Paulo, que o karma aconteceu e o Caleri perdeu. A segunda foi ontem com um pênalti que não aconteceu em cima do Veiga. O juiz marcou e o Piquerez foi lá e marcou o gol no finalzinho do jogo, que por sinal o VAR não chamou. O lance era claro, o juiz errou, não foi pênalti, chama o cara pra ele corrigir a merda que ele fez e ele não corrigiu. E o Sport, pela segunda rodada, prejudicado no Campeonato Brasileiro. Poderia ter arrancado um bom empate contra o Palmeiras, porque o Barleta tinha feito um gol, um bonito gol que dava até pro Everton pegar, mas ele acabou não pegando. E o segundo gol, o gol do Palmeiras, foi o primeiro gol do Palmeiras, foi do Flaco de pênalti, um pênalti bem marcado, porque realmente o zagueiro do Sport puxou o Flaco dentro da área e foi pênalti. O primeiro pênalti contra o Palmeiras bem marcado e o segundo muito mal marcado, não foi pênalti, e o Sport mais uma vez prejudicado. Não é karma com o Sport, não é com o Sport que eles estão fazendo por objetivo, não é ajudando o Palmeiras por objetivo, não. A arbitragem é ruim, uma hora ela vai ajudar o Sport, outra hora ela vai prejudicar o Sport, vice-versa com o Palmeiras também e com todo mundo. O problema é a arbitragem e não reclame, dirigente. Você, torcedor, você tem todo o direito de reclamar, mas dirigente, não reclame. Você apoiou quem contrata e quem forma esses árbitros, tá? Vamos falar agora de Vitória e Flamengo, um jogo que eu vou passar rapidinho também, porque o Flamengo jogou muito melhor, pressionou o Vitória no primeiro tempo, não conseguiu fazer o gol, e no segundo tempo os gols acabaram saindo. O primeiro, um golaço do Arrascaeta, que ele meio que vira a bola aqui e dribla o primeiro cara sem ver o cara, acho que foi sem querer, e dá um chute de biquinho para fazer o gol. O Vitória acaba empatando com o Rato num chute desviado, e no fim do jogo, pertinho de acabar, o Bruno Henrique foi lá e num cruzamento só empurrou a bola e fez o gol da vitória do Flamengo. Um resultado que o Flamengo, como diz o Eric Faria no programa do Sport TV, acho que é o fechamento do Sport TV, ele disse muito bem dito que o Flamengo é inimigo dos gols e amigo da vitória, e é o que está acontecendo. O Flamengo não vem jogando bem depois do Carioca, mas acaba ganhando os seus jogos. Também passar rapidinho por Santos e Bahia, um jogo muito laicar, porque apesar do Santos ter oportunidade no primeiro tempo, foi um primeiro tempo todo do Bahia, e apesar do Bahia ter oportunidade no segundo tempo, foi um segundo tempo todo do Santos. Um resultado, acho que justo, um 2-2, o segundo empate do Bahia e o primeiro ponto do Santos, que acabou perdendo o primeiro jogo para o Vasco da Gama. Por sinal, os gols do Santos foram do Tassiano, que foi lei do ex, e do Pituca, e o segundo gol e os gols do Bahia foram do Eric, bom jogador Eric, e também do Luciano Juba, que eu também acho um bom jogador. O Bahia foi com um time meio mexido, meio misto, porque tem até outro time que foi misto, eu anotei, esqueci de falar. O Fortaleza também foi misto, porque tem Libertadores na quarta-feira, e o Bahia também foi misto porque tem Libertadores na quarta-feira. Um time ali que conseguiu arrancar o empate, mas eu acho que o Bahia poderia dar um pouquinho mais de atenção a Libertadores nesse começo de temporada. O craque da rodada é impossível não falar, Memphis Depay, e também que participou dos 5 gols do Corinthians, apesar de dois dele não valerem, ok? E o bagre da rodada é Fábio Carille, e a zaga do Vasco, com menção honrosa a Jonathan Caleri, que jogou 13 minutos, 0 chute no gol e uma expulsão. Então, menção honrosa ao Caleri. E vou falar uma coisa, como eu já disse antes, eu vou dizer agora: você tem todo o direito de reclamar da arbitragem, do gramado, de tudo, da porra toda do futebol brasileiro. Você tem direito. O seu dirigente não. Porque ele votou no Edinaldo? Sim, ele foi obrigado a votar porque era o único candidato, mas ele apoiou o Edinaldo publicamente, tá? Porque fala assim, ó, não apoio o Edinaldo, não gosto do Edinaldo, mas sou obrigado a votar nele porque ele é a única opção. Aí ele pode reclamar de tudo da CBF, mas ele não fez isso. Então você pode reclamar da arbitragem, seu dirigente não.
o Corinthians, o Internacional, o Ceará, o Fortaleza, o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras, todos esses têm uma coisa em comum. Eles empataram um jogo e ganharam o outro. Todos esses times com 4 pontos. E o lanterna do campeonato com 0 ponto é o Vitória da Bahia. Meus amigos, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like. O Papo com Pedro tá de volta para a segunda rodada, estará na próxima. Um abraço para você, valeu!